Bom dia, pessoal. Aqui é o livro de ciências que a tia está mostrando para vocês. E deixa eu explicar. Como vai funcionar isso? A gente sabe que tem algumas matérias que estamos um pouco, digamos que atrasados. Mas atrasados em que questão? Porque a gente acabou deixando de fazer algumas atividades, né? Então, com isso, acaba atrapalhando um pouco. Mas, então, a gente ainda tem um tempo bom, né? Para colocar essas atividades em dias. Então, eu pretendo terminar com os livros antes que termine o final do ano. Né? Eu não pretendo chegar no final do ano e a gente continuar terminando. Não. Chegou lá, eu já quero ter terminado. A gente vai terminar com atividades. E isso que eu pretendo. Então, vamos lá. Página 106, também do livro de ciências. Tia, mas ciência já foi ontem, como eu acabei de explicar. A gente vai fazer atividades que, em algumas matérias que nós estamos com um pouco de atraso, certo? São só algumas páginas para a gente tentar colocar tudo em dia, tá bom? Então, vamos lá. Nessa página, a gente vai estudar hoje os materiais e a reflexão da luz, ok? Então, vamos lá. A reflexão da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e torna ao seu meio de origem. Os espelhos são os principais objetos utilizados com base nesse fenômeno. Quando um raio de sol atinge um espelho, ele o reflete. O raio que chega ao espelho é o raio incidente. O raio que o espelho reflete é o raio refletir. O espelho é feito de um material refletor. Vamos lá. Aqui é o espelho, certo? Então, esse raio ele vai fazer aqui, ó. Vai chegar até aqui, certo? E daqui ele vai refletir. É como se fosse uma bolinha. Quando você joga, ela volta. Claro que ela pode voltar para um local diferente, né? Óbvio, não quer dizer que o raio vai chegar aqui e ele vai voltar por aqui. Ele vai chegar e daqui. Isso por quê? Porque esse material, que é um espelho, ele é um objeto refletor, né? Tia, mas quer dizer que... Pronto, vamos dar outro exemplo. Se fosse aquele bebedouro lá da escola, vocês veem que ele serve até como espelho muitas vezes, né? O material dele é um material refletor da mesma forma do espelho, né? Principalmente esses materiais onde a gente consegue se ver, a gente já imagina. Se o espelho é, então esse material aqui também vai ser, né? Então, o raio vai chegar aqui, o raio da luz vai chegar aqui e ele vai refletir, ele vai retornar, tá ok? No entanto, a luz também pode se propagar em outros meios, além do vácuo. 3 situações podem ocorrer quando a luz se propaga atingindo um material. Essa é a primeira opção, segunda e terceira. A número 1, a luz atravessa o material, tá vendo? Seja lá de qual for a direção, mas este é o material e a luz conseguiu atravessar. Geralmente essa luz é atravessada em materiais que não são refletores, né? Então, se você pega um espelho um espelho não, vamos supor, uma porta totalmente transparente, digamos que uma porta de vidro. Essa luz, ela pode atravessar, certo? Se caso for um determinado tipo de vidro e ele for refletor, aí a luz já não atravessa, tá? Então, olha só como essa parte aqui já é mais alta. Imaginamos que isso daqui seja uma parede. Então, a parede, ela vai barrar, ela não reflete nada. Então, ela não tem, e nem é tão fina assim para ela atravessar, para o raio atravessar. Então, olha só, imagina que isso aqui fosse a parede da nossa casa. Então, um raio, ele não vai passar por aqui, não. Não vai ter como, a não ser que tenha furos, né? E ele atravessa através dos furos. Mas lembrando que se for uma coisa consistente, né? E principalmente se for desse material mais largo, o raio não vai conseguir atravessar, tá? E já na terceira opção, imaginamos como a tia falou aqui, do exemplo do espelho ou de algo que seja refletor. Olha, o raio vai chegar e ele vai se desviar de alguma forma, tá bom? Ele não vai conseguir atravessar e nem vai ficar retido. Ele apenas vai se direcionar para outro local. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. O número 1, a luz atravessa o material, que é esse. Número 2, a luz é absorvida pelo material. Ela não consegue passar, né? E número 3, a luz é refletida, tá ok?
Vamos aqui para a página 107, que diz assim: o que acontece com a luz depende do tipo de material onde ela incide. Material transparente. Vamos lá, para materiais transparentes. Os feixes de luz percorrem trajetórias bem definidas, ou seja, a luz passa por esse meio regularmente. Assim, podemos ver os objetos através dele. O único meio considerado perfeitamente transparente é o vácuo. No entanto, existem alguns outros meios, como a água pura e o vidro hialino, que podem ser considerados transparentes. Então, se é totalmente transparente, né? Então, ó, a luz consegue passar, como a gente explicou naquele primeiro caso, né? Materiais translúcidos. Os feixes de luz descrevem trajetórias irregulares com intensa difusão, ou seja, a luz se espalha sobre o meio no qual está se propagando. Por isso, não podemos enxergar com nitidez através deles. Exemplos: papel vegetal, vidro fosco e alguns vidros utilizados em box de banheiro. Esse box de banheiro é o que a gente pode pegar e talvez até levar para dentro de casa. Na minha casa, esse box de banheiro não tem, mas pode ser que na casa de vocês tenham, né? É um vidro que você diz assim, vale, mas dá para ver a pessoa lá do outro lado, vai dar para ver a pessoa tomando banho. Mas lembrando que ele é um pouco opaco, né? Então, você não vai conseguir ver com nitidez, né? Ele é até sim um pouco transparente, mas você vai ver a pessoa como se fosse embaçada. Não dá nem para ver a pessoa direito. Sabe que a pessoa tá ali porque tem a sombra, né? Então é esse daqui, ó, que são os materiais translúcidos, no qual o raio ele pode ser até ultrapassado, né? Mas no caso ele vai se direcionar em posições totalmente opostas. Como material transparentes, eles conseguem atravessar exatamente da mesma forma. Já esses aqui, que são opacos, né, os translúcidos, eles podem até atravessar, porém eles vão mudar a sua direção. Materiais opacos. Aqui fala, mas no caso esses opacos aqui já é diferente de que forma? É aquele que a gente não consegue ver de maneira alguma, tá? Os feixes de luz não se propagam, por isso não é possível ver através deles. Se os que refletem a luz como os metais e os que absorvem a luz como a madeira. Essa luz, parcialmente absorvida, é transformada em energia, como a energia térmica. Existem inúmeros meios opacos. Quando ele fala opaco, ele está querendo se referir, pessoal, não só essa parte aqui que não é nítida. E essa daqui é que o material é opaco. O material em si é opaco e não dá para ver nada. Essa porta aí de madeira, né? Será que a gente consegue ver alguma coisa além dessa porta? A menos que ela tenha algum buraco, algo do tipo, né? Se não, também a gente não tem como ver. Então, os raios, eles não passam, tá certo? Esses raios, eles vão ser diretamente absorvidos. Ele não vai conseguir passar para o outro lado, tá bom? E aí, a gente vai falar agora sobre a sombra. A sombra é uma região escura, resultado de quando um material opaco é colocado no caminho da luz. Os materiais transparentes quase nunca produzem sombras, pois deixam a luz passar. Os materiais translúcidos produzem sombra, mas bem suaves. Os opacos, por sua vez, produzem sombras mais fortes, pois não deixam a luz passar. Então, a sombra é uma coisa proveniente da luz, ela vem da luz. Então, imaginem só aqui, ó, deixa eu colocar mais aqui. Essa daqui são os materiais transparentes. Lembra que a tia disse que nos materiais transparentes os raios de luz conseguem passar? Então, não tem como fazer sombra, porque eu preciso de uma coisa que barre para poder deixar a sombra. Agora, nesses translúcidos, apesar de os raios serem mudados de direção, né? Mas ainda consigo fazer um pouquinho de sombra. Olha aqui embaixo. Já nos materiais opacos, a luz ela não passou de forma alguma. Então, com isso, eu vou conseguir ter a minha sombra, tá ok? Então, pessoal, vocês vão responder a página 108 para a tia.
Aí a gente vai vir para a página 109 e 110. E aí depois é que vocês vão responder somente a 111, tá? Então vamos aqui dar continuidade com a página 109 e 110. Na verdade é só uma curiosidade, né? E vai falar sobre o que é a luz. Eu vou precisar que vocês leiam, né? Porque tem que responder as questões. Então, vocês vão dar uma olhadinha nesse texto. Eu vou fazer melhor, vou deixar com que vocês leiam. Vocês não estão lendo tanto assim, né? A gente não tem mais aquela leitura participativa. Tia, posso ler? Pode, a gente não tá tendo. Então, o que vocês vão fazer? Leiam, tá bom? De preferência. Para as pessoas que estão no reforço, quem vai ler não é a tia do reforço. Quem vai ler é vocês, tá bom? Para ficar mais fácil e mais gravado na sua memória. Então, vocês vão ler essa parte aqui, tá bom? 109 e 110. Tia, mas tem a página 111 para resolver, não tem? Sim, tem a página 111. Você só vão conseguir resolver depois de ler. Apesar de eu já ter lido isso, ter lido a página 106, não é? Mas vocês não entenderam? Volta aqui, lê o livro de novo. Tia, mas eu não consegui entender de novo. Aí você me manda uma mensagenzinha. Tia, me explica porque eu não consegui entender, tá bom? Agora a tia vai adicionar a matéria de português. Tia, mas hoje não é matemática? Sim, hoje sexta-feira é matemática. Mas lembra do que a tia disse no começo do vídeo? Que a tia estaria fazendo isso por quê? Pra gente colocar algumas atividades que estão em atraso, tá bom? Alguns assuntos que estão em atraso. Então a tia vai precisar colocar de português, porque matemática a gente já está quase acabando o livro, ok? Pronto, aí agora com o português, né, na página 173, onde a gente vai trabalhar as palavras com as, is, os e os, né? Então vamos lá, aqui fala um pequeno textozinho sobre esportes, então vamos ler. Os esportes são jogos que envolvem algum tipo de habilidade física. As pessoas praticam esporte por várias razões. Para se manter em forma, competir com outras pessoas ou apenas se divertir. Muitos esportes modernos, como a corrida, a luta e o arco e flecha, originaram-se de habilidades que, antigamente, as pessoas precisavam ter para sobreviver. E aí tem uma referência desse texto, né? E a gente vai observar as palavras destacadas no texto. Elas são escritas com as, os, no final da sílaba. Então, aqui tem esportes, com as no final, pessoas, com as no final, e muitos, com os no final. Agora, leia as palavras com as, is, os na tabela abaixo. Todas as palavras com as: aspecto, pasta, vasta, casta. Com es, estrela, espetáculo, espátula e lesma. Com is, isca, ciclismo, hipismo, carisma. Com os, mosca, bosque, ósculo, costela. Com os, suspeito, busca, cuscuz, custo. E aí, logo após vocês terem lido junto comigo, vocês vão ter uma atividade para fazer. Bem fácil, não é? Então, vamos continuar aqui com o texto. Página seguinte, na página 175, temos um texto para ser lido e a gente vai acompanhar a leitura desse texto, tá ok? Vamos lá. O parto da montanha. A montanha vazia, tanto barulho que A montanha fazia tanto barulho que todos no vilarejo suspeitaram que algo terrível estava por acontecer. Nas rodas de conversa, o falatório corria solto. Ai de nós, a montanha vai explodir. É um aviso sobre o fim do mundo. Deus nos livre de ser um terremoto. Adivinhando uma tragédia, muitos moradores partiram para bem longe. Outros esconderam-se em cavernas escuras. Até o jornal local deixou de circular, pois
parafusos das máquinas impressoras emperraram de medo. O povo do vilarejo mal respirava de tanta expectativa. Então, a montanha tremeu e rachou ao meio. O barulho foi ouvido a centenas de quilômetros de distância. E, para surpresa de todos, de uma imensa nuvem de poeira saiu um pequeno rato. E a poeira do ano. Foi a poeira do ano. Moral da história. Grandes expectativas nem sempre correspondem a resultados grandiosos. Tia, mas eu não entendi muito bem esse texto. Tá, é um texto onde qual, se você parar para tentar lembrar do que houve, todo mundo dizia que a montanha estava isso, a montanha aquilo outro, a montanha ia explodir, realmente era o final do tempo, que várias coisas surgiram, né? Porém, pessoal, apesar de algumas pessoas terem ido embora, outros ficaram em cavernas, quando descobriram que era um rato, ficaram, eu acho que, chocados, né? Porque, poxa, gente, olha aquele barulho que teve, olha o que foi que aconteceu, a montanha rachou no meio, por causa de quê? De um rato tão pequeno. Então, aqui o que fala nessa moral é que grandes expectativas nem sempre correspondem a grandes a resultados grandiosos. Então, não adianta a gente se precipitar, a gente nem sabe o que é, né? Então, aqui vai precisar ler o vocabulário. Vilarejo, pequena, vila pequena. Suspeitaram, julgaram ou supuseram mal de alguém ou de alguma coisa. Falatório, conversa de assunto trivial. Qualquer fala sem valor aprazível. Terremoto, abalo na costa da terra. Tremor de terra. Tragédia, espécie de escrito dramático, acontecimento triste. E aí, pessoal, tem as demais, tá? E vocês vão responder para a tia a página 176, 177 e 178, tá ok? Terminou? Já sabe o que faz. Me manda para a tia poder corrigir, tá ok?